Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje nós vamos estar aqui nessa próxima hora juntos e eu tenho certeza que aí onde você está, algo de bom vai acontecer. A presença de Deus, ela constrange as nossas vidas, ela faz com que nós tenhamos o desejo de perdoar, o desejo de fazer o bem, o desejo de amar, o desejo de seguir em frente. Então, por isso, o objetivo desse programa é trazer para você essa palavra de fé, de esperança, que vai te ajudar a seguir em frente, mesmo diante de temporais, mesmo diante de adversidades, porque você vai confiar em Deus, porque você vai fazer a palavra de Deus, certamente a tua vida vai mudar para melhor. Nesse programa nós também honramos a Deus, sempre dando a Ele o nosso melhor, por isso nós iniciamos esse programa com louvores, com ações de graça, adorando, cantando músicas para Deus e sabendo que quando nós cantamos, nós estamos praticando um protocolo, estamos estabelecendo um protocolo. A Bíblia fala que Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Então, quando nós cantamos, atraímos a presença de Deus para o nosso meio. Nós temos aqui embaixo na tela um número de contato que você pode entrar em contato para enviar o seu pedido de oração. Se você deseja falar com um pastor, se você quer saber um pouco mais a respeito da igreja, entre em contato conosco. Estamos 24 horas disponíveis para te ajudar. E por isso eu tenho certeza que sempre alguém vai estar disponível para falar com você naquilo que for necessário. Agora nós vamos cantar, vamos louvar a Deus e daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais da palavra. Então juntos vamos celebrar a Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrar a Jesus, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive. Já ressurgiu o Salvador na tua vida, já ressurgiu aquele que certamente quer te ajudar. E por isso é hora de você, nesse momento, ajustar aí o teu coração para a fé, para acreditar em Deus. Nós estamos cantando essas músicas, que são músicas de fé, músicas de alegria, músicas de celebração, porque nós sabemos que através da música nós carregamos, a palavra de Deus é carregada na tua vida, para trazer transformação. E por isso nós vamos cantar uma outra canção que diz, olha para Jesus. Olhar para Jesus não é olhar para um santo, para uma imagem, não é olhar para um crucifixo. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. A Bíblia fala que, lá em João, que Jesus é a palavra. Jesus era o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos olhando para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para aquilo que Deus promete, para aquilo que Deus nos exorta, para aquilo que Deus nos ensina. Então, por isso, quando nós cantarmos essa canção, olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, não atentando nós para as coisas que se veem, mas
para as coisas que não se veem, que são eternas. O que isso quer dizer? Que é importante você olhar para a palavra de Deus e para aquilo que Deus promete, mesmo diante dos temporais, mesmo diante da resposta negativa. Olha para Jesus, porque esta é a verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, que é esse livro aqui, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então ouça essa canção e deixa essa palavra de fé entrar aí na tua casa agora. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará. Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. É isso mesmo, tira os olhos dos problemas, não importa o tamanho que ele seja. Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus. E sabe que quando nós olhamos para Jesus, então nós estamos seguros, estamos confortáveis. E sabe, nós vamos agora cantar uma canção que diz, só tu és digno de toda honra, de toda glória. Ou seja, só alguém que conhece o caráter de Deus consegue entrar num momento como esse que nós vamos entrar, de adoração. Porque eu conheço meu Deus, porque eu conheço o caráter de Deus, porque eu sei que Deus ele é fiel, que Ele não vai mentir, que Ele não vai virar as costas quando eu mais precisar. Então eu posso dizer para Ele, ó Deus, eu te dou toda a honra e toda a glória, porque Tu és o Deus que me ajuda, que me livra, que me dá a mão, que me dá o amor, que me dá a paz. Então o objetivo de nós, nessa primeira parte, cantarmos essas canções, é nós sermos guiados numa caminhada até um lugar em que Deus vai estar presente para falar conosco, para tocar na nossa vida e para mudar a todos nós. Então, por isso, você na tua casa agora, onde você estiver, ouça essa canção e deixa esta canção te levar à presença de Deus. Vamos cantar ao Senhor. Só Tu és digno de toda honra, honra e glória para sempre. Só Tu és digno de toda honra,
toda glória, de toda honra, honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus, pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor, pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor. É isso, nosso Deus é sábio, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus te conhece, Deus sabe. E Ele está aqui à disposição para te ajudar. Basta você hoje crer, basta você hoje voltar-se para Ele e você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Vamos fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por este momento em que nós estamos aqui na Tua presença, em que a Tua presença se faz real aqui, neste lugar e também em todo local onde nós estamos agora em direto. E eu declaro desde já que as nossas mentes estejam cativas à obediência da palavra de Jesus e que tudo aquilo que nós ouvirmos hoje possa se transformar em fé no nosso coração e por isso nós vamos agir e vamos ter as nossas vidas transformadas para a honra e glória de Jesus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então nós hoje estamos aqui juntos nesse programa chamado Encontro com Deus e é exatamente esse o objetivo de nós estarmos aqui. Nós vamos honrar a Deus, como estamos fazendo, entregando para Ele o nosso louvor, a nossa adoração, mas nós também vamos receber instruções, vamos receber poder, autoridade. Sabemos que estamos no mundo e nesse mundo, a própria Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. E sabemos que as aflições, por vezes, elas vêm de todos os lados. Muitas vezes são ataques na nossa família, ataques na área financeira, na saúde, problemas que acontecem, de repente, com os nossos filhos. E é hora de nós olharmos para a palavra, porque Deus tem a resposta. Deus tem a ajuda que nós precisamos. E por isso, uma das coisas que eu quero anunciar agora para você que está assistindo esse programa é os demais programas que nós temos aqui nesse canal. Nós temos outros programas que, da mesma forma, têm o objetivo de te ajudar. Por exemplo, temos um programa que sempre passa às sextas-feiras, às 8 horas da noite, chamado Lutar até Vencer. Esse programa tem o propósito de ensinar-nos, ensinar a nós como lutar no mundo do espírito. Nós estamos numa guerra. É uma guerra sem precedentes. É uma guerra que ela só vai ter fim quando Jesus voltar. E durante essa guerra, nós estamos aqui como aliados de Deus para vencer o nosso adversário, que é o diabo. Então, há formas de lutar, há a maneira certa de lutar. Nós não lutamos, a Bíblia fala, as nossas armas não são carnais. Embora estejamos na guerra, não lutamos com armas carnais, mas sim armas espirituais. Então, às sextas-feiras, nós aprendemos a usar essas armas espirituais a favor do reino de Deus, a favor do plano de Deus para a nossa vida. Então, por isso eu encorajo você a assistir esse programa todas as sextas-feiras às 20 horas. E também às quartas-feiras temos um programa chamado Grupo Familiar. O objetivo desse programa também é de criar raízes do Evangelho no teu coração. É um grupo de amigos que se reúnem
com o objetivo de falar a palavra de Deus, de falar de bases bíblicas e de rudimentos da doutrina de Cristo, que vai fazer toda a diferença. Sabemos que uma criança, para ela crescer bem e saudável, vai ser necessário ela receber certas vitaminas, certos nutrientes, que vai fazer parte do seu crescimento, dos ossos, crescimento cognitivo e tudo isso. E da mesma forma em relação à vida de um cristão. Há certas bases bíblicas que são fundamentais para a nossa fé, para nós acreditarmos. Porque senão, um crente facilmente é enganado. Um crente que não conhece essas bases, facilmente vai ser enganado por ventos de doutrina, por falsos profetas, vai ser enganado por um evangelho que é um evangelho mentiroso, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Então, eu encorajo você a participar deste programa, a ter acesso. Você também tem acesso a esses programas no YouTube. Se você for lá no canal TV Maná Brasil, dentro do YouTube, você vai encontrar esses programas todos que eu estou falando, não apenas um, dois, você vai encontrar toda a série de lições que nós temos lá à tua disposição. Sempre esses programas que são transmitidos aqui no satélite ao vivo, ele depois é colocado no YouTube e você pode assistir esse programa a hora que você quiser e também você pode compartilhar, enviar para alguém para que esse programa ele possa abençoar outras vidas, certo? Então, fica aqui o meu conselho, a minha dica e eu tenho certeza que você vai ouvir e vai ser muito bom para você. Agora nós vamos falar um pouco da área financeira e eu quero aqui falar um pouco desse livro. Esse livro foi escrito pelo líder da nossa igreja, o apóstolo Jorge Tadeu, durante um momento muito difícil no mundo, né? Nós, desde 2020, fomos atacados no mundo por um vírus, que é o coronavírus, né? A Covid, e muita gente sofreu, muita gente passou tempos difíceis, situações de desconforto, situações em que, de certa forma, tivemos muita especulação. Na verdade, muita gente foi pego de surpresa, não sabia o que fazer, como fazer, se aquilo era real, se não era real, se era mais populista, mais propaganda enganosa, ou se realmente, de fato, era verdade. O que é fato é que foram ali alguns anos de grande sofrimento, em que lojas fecharam, pessoas ficaram inseguras, tiveram as suas vidas mudadas na sua rotina. Então, o apóstolo, quando escreveu esse livro, ele disse uma das frases muito importantes que era: nós estamos passando por um momento em que precisamos de ter fé extra. Precisamos de ter fé extra. O que é fé? Fé é uma força espiritual. Fé é nós acreditarmos diferente daquilo que os nossos olhos veem. Fé é nós termos a confiança que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. A Bíblia fala que Deus é que nos formou, Deus é que nos criou. Nós somos obras, criaturas feitas por Deus. Então, a Bíblia fala que lá no início, né, em Gênesis, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Fomos colocados num jardim em que tudo era perfeito. Tudo funcionava. O próprio Deus se relacionava com o homem face a face. Então, nesse processo em que o homem ele estava com Deus, ele estava, vamos dizer assim, ao seu 100% de utilização, quer seja no seu corpo, porque a Bíblia fala que o homem não foi feito para morrer. Tanto é que os primeiros homens, mesmo depois que foram expulsos do Éden, mesmo depois que saíram do Éden, ainda viveram 800, 900 anos. Né? Até quase que impossível imaginar uma pessoa vivendo 900 anos, sendo que quando uma pessoa completa aí 100 e poucos anos, para nós já é uma pessoa muito velha. Imagina alguém com 800, 900 anos. E a Bíblia fala que os primeiros humanos, eles viveram tudo isso de tempo. Por quê? Porque a glória de Deus era tão forte que fazia com que eles durassem muito tempo naquilo que eles comiam, a forma como eles viviam a vida e tudo isso. Então, por que eu estou dizendo? E estou falando essa introdução? Porque quando nós fomos feitos por Deus, nós fomos feitos para reinar, para governar, para dominar, para estar por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Deus, quando fez o mundo, Deus não fez a maldição. A maldição é exatamente o oposto daquilo que Deus fez. A Bíblia fala que Deus, quando criou tudo, né, depois de Deus ter feito os céus, a terra, o mar, os animais e tudo que existe hoje, Deus parou e falou: eis que tudo que eu fiz é muito bom.
é perfeito. Tudo vivia em harmonia, não havia ali confusão. Então, o que é a maldição que nós falamos hoje? Muita gente vive debaixo dessa maldição. Maldição é a ausência da presença de Deus. Maldição é a ausência de Deus. Enquanto Deus estava com o homem, se relacionava com o homem, enquanto o homem estava ali no jardim do Éden, tudo era perfeito. A partir do momento que o pecado entrou na terra, que o homem desobedeceu a Deus, virou as costas a Deus, Deus tinha falado, não faça isso, o homem foi lá e fez. Preferiu dar ouvidos à serpente do que dar ouvidos a Deus. Foi enganado pela serpente. E por causa disso, a maldição entrou na terra. Deus sai de cena e passa a vir sobre a terra maldições. O que é maldição? Maldição é a ausência da bênção. Maldição é a ausência da proteção de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que habita na casa de Deus, ele descansa à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Ou seja, porque o nosso Deus tem todo o poder e eu estou na casa dele, estou debaixo da proteção dele, nada me toca, nada me fere. Eu não tenho preocupação por isso, eu descanso. Agora, uma pessoa que não está debaixo dessa proteção, ela está sujeita a todo o problema, está sujeita a todas as intempéries, está sujeita a todas as tempestades. E é isso que nós vemos hoje no mundo. Porque as pessoas se afastaram de Deus, porque as pessoas viraram as costas para Deus, por causa do seu estilo de vida, por causa da propaganda enganosa que muitas vezes as pessoas veem na televisão, por causa de tanta coisa ruim que acontece no mundo, as pessoas até chegam a duvidar se Deus existe. E tudo isso fez com que as pessoas se afastassem da proteção. A única força que pode te proteger de todo mal e de todo ataque que o adversário, que o diabo possa produzir, é Deus. Eu só tenho a proteção de Deus quando eu decido andar, viver a maneira de Deus. E é isso que o apóstolo tem ensinado nesse livro, foi isso que ele ensinou durante a pandemia, a importância de nós estarmos debaixo da proteção de Deus. Agora, o diabo vai se utilizar de ataques, muitos ataques. E um desses ataques é no nosso coração. A Bíblia fala que é do coração que procedem as saídas da vida. E é fundamental nós guardarmos o nosso coração. E uma das parábolas que Jesus ensinava para os discípulos, que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus explicava que o nosso coração é um solo e que a palavra de Deus é a semente. E essa semente que cai no nosso coração tem um alvo. O alvo desse ataque do diabo, vamos dizer assim, na nossa semente, é roubar a palavra de Deus. Ou seja, o nosso coração é o solo. Quando a gente fala do coração, está falando do nosso eu, do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu. Quando nós temos o nosso coração, né, a palavra de Deus, que é a semente, essa palavra, ela é atacada constantemente. Assim como aconteceu lá no Éden, né? Deus deu uma palavra para o homem. O que aconteceu? A serpente veio e tentou roubar aquela palavra, trazendo dúvida. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que a serpente apareceu e colocou dúvida no coração da Eva e também do Adão. Colocou dúvida no coração deles. E essa dúvida fez com que eles desobedecessem, fez com que eles questionassem a palavra de Deus. Então, é o mesmo que acontece nos dias de hoje. A Bíblia fala em Marcos 4, no versículo 16... versículo 14, desculpa. Marcos, capítulo 4, versículo 16. Desculpa, 14. A Bíblia fala assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então aqui nós estamos vendo qual é a tática do diabo. A Bíblia fala em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A tática principal do diabo é roubar a semente, é roubar a palavra de Deus. Então, foi normal, ou seja, na época da pandemia, quando o apóstolo diz, olha, nós precisamos de fé extra. Por que nós precisávamos de fé extra? Porque nós estávamos sendo atacados fortemente no nosso coração
porque nós ficamos impedidos de irmos à igreja, ficamos impedidos, muitas vezes, de trabalhar, ficamos impedidos de fazer como fazíamos antes. Então, era um momento em que a gente, de fato, precisava acreditar numa força sobrenatural. Agora, o fato de nós estarmos hoje vivendo num período em que parece que as coisas normalizaram, nós não podemos deixar de continuar a exercitar a nossa fé. Porque o fato de, aparentemente, as coisas estarem voltando ao eixo, isso não quer dizer nada. Esse é um grande problema, na verdade. Porque se nós tirarmos os nossos olhos, conforme nós cantamos, né? Tirarmos os nossos olhos de Jesus e colocar os olhos na situação atual, seja ela boa ou má, você está sujeito a afundar, você está sujeito a ser roubado. Então, qual é a solução? É nos voltarmos para Deus. A solução é nos agarrarmos na palavra de Deus. A solução é ter a fé certa. E fé certa na área financeira é decidir rejeitar o sistema do mundo e confiar no sistema de Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio que se eu ouvir e praticar a palavra de Deus, as bênçãos virão e me alcançarão. Mas também fala, no mesmo capítulo de Deuteronômio, a partir do versículo 14, diz que se eu não ouvir, ou se eu até ouvir, mas não fizer aquilo que Deus manda, então virão o quê? Maldições. O que é a maldição? Conforme eu disse lá atrás, a ausência da proteção de Deus. Então você que hoje quer ter a proteção de Deus na tua vida, decida agir. Nós vamos passar aqui na parte de baixo da tela os dados bancários, porque nós sabemos que o método de Deus para nós vencermos é semeando, é semear para colher. Dinheiro não vem por chorar, porque se viesse por chorar, bastávamos chegar no final do mês, chorar e dinheiro aparecia na conta. Dinheiro não vem nem por orar. Dinheiro não vem por fazer jejum. Dinheiro não vem por se esforçar. Quanta gente que você conhece que se esforça e continua pobre? Ou seja, dinheiro não está relacionado com isso. Se nós formos olhar para o sistema do mundo, dinheiro está mais relacionado com influência, dinheiro está mais relacionado com esquemas, com oportunismo. Muita gente acaba por estar no lugar certo, na hora certa, e por isso ganhou ali uma oportunidade de fazer isso ou aquilo, do que propriamente com esforço em si. Agora, o que eu quero dizer? Segundo o método de Deus, tudo isso que eu falei aqui são coisas que para o mundo é válida e o mundo faz. Mas se eu quero ter vitória de acordo com o método de Deus, de acordo com o sistema de Deus, é fundamental eu colocar a minha fé naquilo que Deus diz, na sua palavra. E o que Deus diz na sua palavra? Que tudo funciona à semelhança do agricultor. Lembra? Se eu der ouvidos a Deus e fizer aquilo que Deus manda, as bênçãos virão. Na área financeira, o que Deus manda? Semear, ser generoso, dar. A Bíblia fala para nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus, para que o evangelho continue a ser pregado. Então esse é o segredo que nós aprendemos hoje. Se nós decidirmos agir, se nós decidirmos fazer conforme Deus manda, então as bênçãos virão e nos alcançarão. E mesmo num dia difícil, mesmo num momento difícil, mesmo numa situação adversa que você esteja passando na área financeira, coloque a tua fé para funcionar no método de Deus e você vai ver que a tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Então deixa eu orar por você, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje ouviram a palavra e decidiram praticar. Sabemos que a prática da palavra vai fazer com que as bênçãos venham sobre nós e que a tua proteção esteja sobre a nossa vida. Então é isso que eu declaro sobre a vida de todos aqueles que hoje decidiram semear, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então nós vamos agora cantar uma canção, e enquanto nós cantamos essa canção, você pode agora enviar a sua semente para esses dados que estão abaixo, que certamente vai iniciar um ciclo de grande multiplicação e bênção financeira na tua vida. Então, vamos ouvir essa canção. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando
vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É isso mesmo, você vai ficar de pé quando o mal acontecer à porta, quando o problema acontecer, você vai permanecer de pé, porque Deus vai estar com você, vai te ajudar em nome de Jesus. Então nós agora vamos falar de um outro assunto que é com base nesse livro. Nós estamos numa série de lições que nós estamos todos os domingos falando com base nesse livro, que é 7 Passos para Castigar o Diabo. Você pode ter acesso a esse livro através desse número de telefone que passa abaixo. Você pode entrar em contato conosco, que nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse livro. Esse livro é escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder, o presidente fundador da Igreja Maná em todo o mundo. A Igreja Maná, que é uma igreja de origem portuguesa, mas que já está no Brasil há mais de 20 anos. Então nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e o apóstolo tem ensinado esses grandes segredos da palavra de Deus em tanta parte do mundo. Já estamos em quase 50 países. Então, o objetivo dessas palavras é transformar vidas, E uma das coisas que o apóstolo tem ensinado nesse livro e que tem ajudado muitas pessoas é exatamente nós entendermos que há certas coisas que nós fazemos que vai provocar mudança na nossa vida. Ou seja, nós estamos numa guerra, e é uma guerra real. É uma guerra que não é entre povo A, povo B, ou entre patrão e funcionário, ou entre esquerda e direita. É muito mais que isso. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual. E essa guerra tem um alvo, um foco. O alvo dessa guerra é o nosso coração. É o meu e o teu coração. Onde nós tivermos o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. E sabe que Deus, Ele fez o homem para a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele. Mas o diabo conseguiu desvirtuar e roubar o homem, tirar o homem da presença de Deus. Então, por isso, as maldições entraram na terra. E desde então, o foco do diabo tem sido roubar, matar e destruir, acabar com a humanidade. Tudo que o homem faz, o diabo faz, com a intenção de mostrar algo bom, é sempre para prejudicar, é sempre para estragar, para denegrir a imagem. Nós vemos hoje o homem que foi feito para dominar, sendo dominado. O homem é dominado por uma erva, o homem é dominado por uma bebida, o homem é dominado por uma doença, o homem é dominado pelos animais. Ou seja, o homem é dominado por desejos, por sentimentos. Vemos pessoas entrando em guerras, em discussões, em brigas, porque não conseguem controlar os seus instintos, os seus sentimentos. Então, o homem deixou de ser o dominador e passou a ser dominado, influenciado. Então, Deus não nos fez assim. Deus nos fez para sermos nós a dominar. Nós é que no Éden mandávamos, que tínhamos controle total. Mas isso foi perdido quando o homem pecou. Então, nós continuamos nessa guerra. E Jesus, Ele veio à Terra em nosso favor para nos dar vitória sobre essa guerra. Por isso que a Bíblia fala
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que, por exemplo, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, nesta guerra, nós somos aliados de Deus. Todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, todos nós que recebemos Jesus na nossa vida, passamos a ser chamados filhos de Deus, estamos alistados no exército de Deus e fazemos parte do exército aliado a Deus. E esse exército aliado a Deus tem qual objetivo? Cumprir o plano de Deus. O plano de Deus é voltar a humanidade a um relacionamento contínuo com Deus. Esse relacionamento contínuo com Deus vem por nós decidirmos obedecermos às instruções de Deus, fazermos as coisas à maneira de Deus. Deus nos criou. Nós sabemos disso, por exemplo, qualquer equipamento que nós compramos, esse equipamento vem com um manual. Quem é que faz o manual do equipamento? É o fabricante. O fabricante, aquele que fez o material, o equipamento, ele é que sabe como que aquele equipamento funciona na sua perfeição, a 100%. E a mesma coisa, quando nós olhamos para a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é o manual do fabricante. Foi Deus que nos criou. E se Deus nos criou, então Ele é que sabe o que é melhor para nós. Por isso, quando nós falamos do Evangelho, estamos falando da palavra de Deus. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu vou olhar para a palavra, vou olhar para a Bíblia. Se eu quero saber quais são os planos de Deus para a minha vida, eu vou olhar para a Bíblia. Por quê? Porque é lá que tem as instruções todas para nós sermos felizes. Então, voltando aqui à guerra, nós estamos numa guerra. Nessa guerra existem duas forças, Deus e o diabo, que estão em busca do nosso coração. Deus fez a parte dele, enviou Jesus para nos salvar, para nos trazer de volta a comunhão com Deus. Mas o diabo continua a se utilizar de forças deste mundo para nos atacar. Que forças são essas? A mídia, né? E hoje nós vemos uma grande força da mídia, principalmente os grandes canais e as grandes plataformas, os grandes centros de entretenimento que são totalmente contrários àquilo que Deus ensina na sua palavra. Ensinam tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus instituiu. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que uma das coisas, base, desde o começo, desde o princípio era assim, Deus fez homem e mulher, Deus criou homem e mulher, dois seres distintos. E esses dois seres se completam para a procriação, para a multiplicação. E o que nós temos visto cada vez mais forte? Que querem desvirtuar, vamos dizer assim, essa base da família, essa base do princípio bíblico do homem e da mulher, em que estão relacionando, na verdade, o ser homem ou ser mulher a um comportamento. Então, tudo isso que nós estamos vendo é resultado do exército do diabo que está se aparelhando para cada vez mais destruir ou desvirtuar aquilo que Deus instituiu como certo ou como errado. Então, eu estou falando de uma coisa, mas se nós formos olhar, há tantas outras coisas, como, por exemplo, o que nós vemos hoje dos filmes, que se fala de vingança, ou a questão da infidelidade, do adultério, tantas coisas. Ou seja, é fundamental nós entendermos que nós estamos numa guerra. E nessa guerra só existe uma forma de nós vencermos. É nós nos aliarmos a Deus e fazermos as coisas à maneira de Deus. Deus conta conosco para nessa guerra bombardearmos o nosso adversário. Deus nessa guerra conta conosco para destruir as fábricas do nosso adversário. Quando a gente fala de destruir as fábricas do nosso adversário, isso se remete, por exemplo, à guerra. O apóstolo lembra aqui, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, que foi um personagem talvez principal dessa Segunda Guerra Mundial, em que ele foi conquistando países após países com o exército alemão e foi avançando. E os países que eram conquistados eram pegos de surpresa, quando viam, já estavam ali numa situação coagidos, até que esses países fizeram alianças entre si e, ao invés de ficar à espera dos ataques alemães, começaram a contra-atacar. Ou seja, ao invés de ficar à espera de ser atacado, começaram a atacar primeiro. Atacaram as fábricas,
de munição, atacaram as fábricas onde produziam os equipamentos, os carros. E isso fez com que o exército de Hitler recuasse. E sabe, a mesma coisa é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Como que nós vamos ajudar Deus a vencer esta guerra? Só existe uma forma. Não é nós ficarmos na defesa. Não é nós pensarmos assim, eu não vou falar nada para não discutir. Eu não vou dizer nada para eu... Pronto. Não, quem cala consente. Se você fica quieto, se você não fala nada, se você fica quieto, você está, na verdade, concordando com aquilo que está sendo feito. Então, como que nós podemos contra-atacar? Não é entrar em discussões, não é entrar em debates, não é ficar nas esquinas com discussões. Não, só existe uma forma, é nós falarmos das boas novas, é nós pregarmos o Evangelho. Sabe que a principal característica do Evangelho é o amor. E o amor é mesmo diante das diferenças, nós continuarmos ali constantes. A Bíblia fala que Jesus, mesmo diante dos ataques que os romanos faziam na altura em que Jesus estava na terra, Jesus falava, perdoa. Olha, se é necessário, se mandam andar 1 milha, anda 1000. Se te bateram na face direita, dá à esquerda. Agora, o que Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo não era para nós nos acovardarmos, ou seja, nós ficarmos ali quietos. Não, é para nós, a melhor forma de nós vencermos o mundo é nós vencermos. É nós mantermos a nossa integridade no Evangelho. É nós fazermos as coisas à maneira de Deus e vencermos. Isso é o que mais castiga o diabo. Por isso que uma das coisas que o apóstolo ensina aqui nesse livro é 7 passos para castigar o diabo. Como é que você castiga o diabo? Primeira coisa, gastando mais tempo com Deus. Você quer castigar o diabo? Gaste mais tempo com Deus. Você quer se revoltar e se rebelar diante de tudo aquilo que você tem visto que é contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra? É simples. Gaste mais tempo com Deus e menos tempo com o mundo. Agora, se você gasta cada vez mais tempo nas redes sociais, vendo isso, vendo aquilo, mais tempo nas novelas, mais tempo nos filmes, mais tempo na forma de viver do mundo, com as pessoas do mundo, com o estilo de vida do mundo, você está, na verdade, dando força ao mundo. Então, se eu quero vencer essa guerra, o que eu tenho que fazer? Gastar mais tempo com Deus. Quando nós gastamos mais tempo com Deus, acontece uma coisa interessante. A primeira delas é que nós renovamos a mente. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovai, Vamos lá, vamos ler esse versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. É uma base importante para você ler na tua casa. Romanos é um livro do Novo Testamento. No capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você gasta tempo com Deus, lendo a Bíblia, assistindo um programa como esse, lendo um livro, ouvindo outros programas que nós temos aqui no nosso canal, o que você está fazendo? Está renovando a mente. Está deixando de ficar focado no que o grupo A, o grupo B, no que o fulano disse, o cicrano falou. Não, você começa a ter um entendimento renovado pela palavra de Deus. Eu sou o que Deus disse que eu sou, eu tenho o que Deus disse que eu tenho, eu posso o que Deus disse que eu posso. Como que você está hoje? Não sei, deixa eu ver na Bíblia. A Bíblia diz que eu estou bem, então eu estou bem. A pessoa deixa de viver como as outras pessoas dizem e passa a viver como Deus diz na sua palavra. Alguns lá fora vão dizer, o fulano de tal é um alienado, o fulano de tal é bitolado. Não, você é um focado, você é um crente ou uma pessoa que se identifica com aquilo que nós estamos falando e que sabe, não, eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu vou vencer o mal com o bem, eu vou vencer no meu bairro, vou vencer na minha cidade, vou vencer no meu trabalho, vou vencer na escola. Os meus filhos vão vencer mesmo diante de todo esse ataque que eles sofrem na escola, eles vão vencer por quê? Porque eles têm uma mente renovada. O pior que nós podemos fazer é ficar trancados dentro de casa. Às vezes as pessoas pensam, a melhor forma de eu proteger os meus filhos é protegê-los aqui, não deixá-los sair, não deixá-los ver isso. Não, a melhor forma de você fazer os teus filhos vencerem é ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Se o teu filho, se a tua família, se você
se mantiver com a cabeça renovada com esta verdade, não importa o que eles dizem lá fora, não importa o que o mundo faça, você sabe muito bem quem você é e por isso você vai ter vitória. Agora, outra coisa que acontece, quando nós gastamos tempo com Deus, nós ganhamos proteção. A Bíblia fala, conforme eu disse, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando você gasta tempo com Deus, você passa a estar debaixo da proteção de Deus e por isso nenhum mal te ataca, nenhuma maldição acontece na tua vida. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, vamos lá. 1 João é quase o finalzinho da Bíblia, para você achar mais fácil, mas vale para o final da Bíblia e voltar algumas folhas. Você vai achar 1 de João, no capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim, olha: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não gaste tempo com o mundo. Não tenha prazer nas coisas do mundo. Quando eu falo ter prazer nas coisas do mundo, não às vezes a pessoa pensa assim, passear com a família é coisa do mundo. Não, isso não é coisa do mundo, isso é coisa de Deus. Tirar férias e ir na praia, eu não posso gastar tempo com isso porque isso é do mundo. Muitos cristãos pensavam isso antigamente. Achavam que mundo estava relacionado a prazeres, a bem-estar. Mas não, quando nós falamos de mundo, estamos falando do sistema deste mundo, a força que leva as pessoas a agirem contra Deus neste mundo. Então, não gaste tempo com isso, com aquilo que o mundo faz para mudar a tua mente, para renovar a tua mente contrária a Deus. Gaste tempo com Deus para renovar a tua mente contra o mundo, certo? Depois, outra coisa que é importante também que fala nesse livro, que é o segundo passo. Aqui o apóstolo explica assim, né? Como castigar o diabo. Chegue cedo à igreja. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, quer dizer, seja zeloso com as coisas de Deus. O termo chegar cedo à igreja está relacionado com ser zeloso. Sabe? Quando nós falamos na Bíblia, a Bíblia, diversas vezes, ela retrata sobre esse termo de ser zeloso. O que é ser zeloso? Ser zeloso é fazer bem. É fazer bem feito. Ser zeloso não é o contrário de ser zeloso, é ser desmanzelado. É ser lambão, né? Ou seja, não pode ser uma pessoa que faça as coisas de qualquer jeito. A gente vê um exemplo na Bíblia que é o exemplo do próprio Caim e do Abel. Foram os dois filhos do Adão, os primeiros filhos da história. E o que acontece? Esses dois tinham uma única missão. Deus falou para eles, olha, me traga uma oferta. E um foi lá e fez bem. O que ele fez? Ele pegou dos primeiros frutos que ele teve, da primeira colheita que ele teve, ele foi lá e levou para Deus, dos primeiros resultados, para honrar a Deus. E o outro, pegou lá no que tinha. Tinha lá qualquer coisa, pegou e levou para Deus. E a Bíblia fala que Deus aceitou o sacrifício de um e rejeitou o sacrifício do outro. E depois, o que foi rejeitado ficou lá amuado, com a cara de quem chupa limão, sabe? E ficou lá todo chateado para lá e para cá. E Deus aparece e fala assim para ele, olha, se tivesse feito bem, eu não tinha aceitado o teu sacrifício. Mas porque não fez bem, porque fez de qualquer jeito, eu te rejeito. E é a mesma coisa quando nós falamos de castigar o diabo. Quer castigar o diabo? Faça as coisas bem feitas para com Deus. Quando você vai orar, ore bem. Quando você vai cantar, cante bem. Cante com alegria, com fervor. Quando você vai anunciar para outras pessoas o Evangelho de Jesus, que nós na igreja usamos o termo evangelizar, faça bem. Tudo isso que nós estamos falando aqui na igreja, faça bem. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia fala em Malaquias, o povo de Deus, o povo de Israel, antigamente, eles entraram num modo em que eles ofereciam para Deus qualquer coisa quando Deus pedia ofertas. Davam para Deus, eles tinham que, à época, né, naquela altura, a forma de eles ofertarem a Deus era com animais, era com os frutos da terra. Então, eles levavam para Deus, eles tinham lá 2 cabritos. Então, ao invés de levar o cabrito que era perfeito, levava o cabrito que era cego, o cabrito que tinha perdido a orelha numa briga, o outro que estava manco, estava coxo. Porque eles pensavam assim, pronto, é para Deus, aquilo vai ser queimado, pode ser qualquer coisa.
E Deus se chateou, vamos dizer assim, ficou irritado com essa situação, deixou de abençoar, tirou a mão, veio a maldição. E quando nós falamos de ser zeloso para com Deus, é a forma dura que você tem de castigar o diabo. Por quê? Porque quando você faz as coisas bem feitas para Deus, você primeiro está dando honra para Deus, você está dignificando o nome de Deus, as pessoas veem que para Deus é só o melhor, e ao mesmo tempo você está humilhando o diabo. Porque o diabo está sempre a difamar a igreja, falar que as coisas para Deus é de qualquer jeito, não presta, é assim, é assado. E quando você faz bem feito, então você castiga o diabo e coloca o diabo debaixo dos seus pés, certo? Então nós, o louvor já pode vir aqui para me ajudar, nós quando falamos de sermos vasos, ou melhor, de sermos zelosos, é isso, você e eu somos um vaso. Que quanto mais zelosos nós estivermos, ou nós estarmos, quanto mais zelosos nós sermos, mais nós vamos conseguir ajudar a Deus, certo? Nós vamos cantar uma canção que diz, estende a mão e toque em Cristo. O objetivo de nós cantarmos essa canção é nós nos prepararmos para recebermos de Deus um toque. Deus, Ele quer nos ajudar. Nós estamos falando de fé. Tudo que nós falamos aqui hoje está relacionado à fé. Por quê? Porque fé é um estilo de vida. Nós estamos numa guerra, nessa guerra sabemos que há dois lados e nós decidimos o nosso lado. Nós decidimos estar do lado de Deus. Se você está assistindo esse programa, não é à toa. Você está assistindo esse programa porque de alguma forma você se identifica com aquilo que Deus acredita ou com aquilo que Deus ensina e se opõe com aquilo que está acontecendo no mundo. Se você está assistindo, mesmo que você não se declare cristão ou crente, isso daí é o menos importante. Mas a verdade é que você que está assistindo esse programa se identifica. Olha, eu posso não me identificar com a placa de tal igreja, mas eu me identifico com aquilo que Jesus fala na sua palavra. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de placa de igreja, estamos falando de cristianismo, de evangelho. Uma mudança de pensamento. E quando nós falamos disso, nós estamos falando que se eu quero ajudar Deus, eu preciso viver a maneira de Deus. E talvez você hoje esteja passando por um momento difícil na sua vida, em que você até ouve a palavra, até entende a palavra, mas está debaixo de ataque na área da saúde, na área das finanças, talvez a tua família não está em condições. Deus está aqui hoje para te ajudar. Basta você estender a tua mão e tocar em Cristo, porque Ele está hoje aqui para tocar na tua vida. O estender a mão não é fisicamente. Estender a mão é ajustar a fé do teu coração. Decidir confiar naquilo que Deus diz. Lembra que nós cantamos? Olha para Jesus. Olhar para Jesus não é olhar para um crucifixo, não é olhar para uma estátua. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. Estender a mão e tocar em Cristo não é tocar num santo. Estender a mão e tocar em Cristo é, de forma espiritual, na fé, você olhar para a palavra de Deus e falar assim, é meu, eu tomo posse dessa promessa. Eu não largo essa promessa. Eu vou ficar firme nesta promessa, porque eu sei que é aqui que eu vou ter a minha vitória, é aqui que eu vou vencer. Então, daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos orar por todos os pedidos de oração e por você que está aí hoje. Mas antes, ouça essa canção, para que essa canção possa gerar fé aí no teu coração. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes ele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Ele está hoje aqui para tocar na tua vida, Ele está hoje aqui para ouvir o teu clamor. Nós vamos agora fazer a oração da fé. A oração da fé consiste em receber aquilo que Deus já prometeu. Se Deus diz, é a verdade. Então, por isso, quando você orar agora, ore com fé.
Ore acreditando que o Deus que quer e pode, Ele vai tocar na tua vida. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todos esses pedidos de oração que nós recebemos hoje. Nós estamos espiritualmente estendendo a nossa mão para tocar em Ti, para tocar na Tua palavra, para tocar nas Tuas promessas. E sabemos que Tu és o Deus que hoje está aqui para curar, para libertar, para salvar, para transformar, em nome de Jesus. E é por isso que eu declaro agora, eu ordeno, que toda enfermidade seca pela raiz. Eu ordeno no nome de Jesus que todo problema financeiro desapareça. Eu ordeno no nome de Jesus que todo ataque na área da saúde, na área da família, toda obra de bruxaria feita, obra satânica contra nós, que caia por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro e eu invoco a unção de Deus, que vá agora sobre todos que estão assistindo, sobre todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração, para que haja uma mudança total em nome de Jesus. Amém e amém. Ouça essa canção mais uma vez. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a Ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Muito bem, você que fez hoje a oração da fé, acredite, agora é hora de você manter a tua fé funcionando. Como é que você mantém a tua fé funcionando? É ouvindo todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, mudando a tua maneira de pensar, gastando tempo com Deus, sendo zeloso, fazendo bem as coisas para Deus, gastando bom tempo com Deus. E você vai ver que esse tempo, essas tuas atitudes vão fazer com que a fé no teu coração fique cada vez mais forte e aquele problema que parecia ser tão grande começa a ficar pequeno até que ele desaparece. Então fique firme. Eu também exorto você que fez a oração da fé e precisa de ajuda ou precisa de esclarecimento, entre em contato conosco, porque nós temos pastores que podem te ajudar e vão te acompanhar para te ajudar a entender que também há certos problemas que vai ser necessário não apenas uma oração, mas uma mudança de comportamento. Nós vamos agora, para terminar, fazer uma última oração, que é a oração de salvação, para todos aqueles que hoje ouviram esse programa, assistiram esse programa e querem confessar a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é muito mais que entregar a vida a uma religião. Entregar a vida a Jesus é decidir viver uma nova vida com Cristo. E começa por nós confessarmos a palavra, confessarmos. Se você abrir a tua boca, confessar, Jesus também o confessará diante de Deus. Então fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu admito o que eu falei, por isso perdoa-me, ó Deus. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Amém? Essa oração é fundamental, é importantíssima, por isso fique firme. Nós estamos aqui para te ajudar. Vamos acabar agora o nosso programa e estaremos aqui no próximo domingo para mais um encontro com Deus. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por